porém, ele diz assim, ó, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E ele diz, ó, se amardes os que vos amam, que galardão havereis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então ele veio para fazer a diferença. Então sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, Pai, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor, obrigado, Pai, pelo dom da vida, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, reunidos para estudar Sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor nos permitir, Pai. Graças a Ti, Pai, nós temos a oportunidade, Senhor, de nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Senhor, aprendendo sobre a verdade, Senhor. Obrigado pela palavra, Pai, revelada, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício naquela cruz, Senhor. Obrigado, Pai, por nós podemos, Pai, cada vez mais, Pai, ter revelação de quão bondoso o Senhor é, Pai, de quão misericordioso o Senhor foi, Pai. O Senhor, tão misericordioso, Pai, o Senhor é conosco todos os dias, Pai, nos perdoando, Pai, nos restaurando, Pai, nos renovando, Pai, cada vez mais, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter a nossa fé cada vez mais fortalecida, Senhor. Que nós possamos, Pai, mergulhar profundo, Pai, no seu amor, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais sentir a sua presença, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Pai, reconhecer, Pai, que somos dependentes de Ti, Pai, que sem Ti, Pai, não somos nada, Pai. Reconhecemos, Pai, a nossa incapacidade, Pai, reconhecemos nossos defeitos, Pai, reconhecemos, Pai, que nós precisamos cada vez mais, Pai, estudarmos, Pai, a Sua palavra, Pai, orarmos, Pai, jejuarmos, Pai, que nós precisamos, Pai, cada vez mais, Senhor, de Ti, Senhor, na nossa vida, Senhor. Fique conosco, Pai, nessa manhã de hoje, Pai, nos abençoando, trazendo revelação aos nossos olhos, Pai, que cada palavra, Pai, seja, Pai, coordenada, Pai, por Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Cuida da saúde do seu Mário, Pai, da dona Marineide, da Ruth, Pai, de tantos irmãos aqui, Pai, que estão em necessidade, Senhor. Nos proteja sob o seu manto sagrado, Pai, nos guarda, Pai, diante de Ti, Senhor. Coloque seus anjos, Pai, nos protegendo os nossos familiares, Pai, protegendo os nossos amigos, Pai. E estenda a sua graça, Senhor, àqueles que ainda não receberam, Pai. Que eles também possam, Pai, receber esse maná, Senhor, e experimentar, Pai, dessa abundância, Pai, que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, agora e para sempre, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Aqui a gente está em Atos 18, né? isso. Alguém quer ler o capítulo, seu Mário? Tô com saudade de ver o senhor lendo aí. O senhor quer ler esse capítulo pra gente, seu Mário? É. Lê tudo pra gente então, seu Mário. É que o senhor tá meio ruim da voz aí, né, seu Mário? Qualquer coisa, o senhor para aí, o Jurandir continua, se você ficar meio ruim, né? Forçar muito a garganta aí. Ok. Paulo em Corinto. Em Éfeso, volta para Jerusalém. E depois disto, partiu para Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscília, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou com eles, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos.
E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir ao Deus contra a lei. E, querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, por razão vos sofreria? Mas se a questão é de palavra e de nomes e da lei que entre vós há, vede, ó vós mesmos, vede, ó vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, todos agarraram Sostênes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E o Galho, nada destas coisas, o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Aquila, tendo raspado a cabeça e sem creia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo. Não conveio nisso. Antes, se despediu deles, dizendo: querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso das Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Conhecendo somente o batismo de João, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila se levantaram, o levaram consigo. E lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Acabei de ler aqui Atos capítulo 18. São 28 versículos, né?
Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? A Alguém gente quiser vol... comentar alguma coisa, está aberta a oportunidade. Amém. A gente voltando aqui no início, então, vamos ler pausadamente aqui, a gente vai tentando, vou explicando aqui o que que eu consegui aprender aqui sobre esse capítulo, né? Bom, primeiro ele fala aqui que, bom, Paulo estava fazendo as viagens missionárias deles aqui, né, nessa época, né? E, e é incrível quando a gente olha no mapa, né? A distância, né, que ele percorre, né? Porque ele sai de Jerusalém, ele vai para a região da Turquia, que é muito longe, depois ele vai mais longe ainda, que é para a região da Grécia, depois ele vai ainda para Roma, depois ele, né, vai voltando e volta de novo para Jerusalém. Alguns trechos ele fez a pé, né? Outros trechos ele fez de barco, né? A gente vê o tamanho do engajamento de Paulo, né? E as regiões ali por onde ele passou, né? Porque se a gente pega um mapa hoje, né? E tenta fazer o mesmo lugar, o desafio é grande, hein? Porque são, né, os povos ali, a gente está no meio de cristãos para falar de Cristo, né? Já é desafiador. Imagina você entrar no meio de populações onde tem pagãos, tem, né, gente com religião que até é contrário ao próprio cristianismo também, né? Paulo realmente ele fez, foi muito desafiador, né? Todo esse trajeto que ele fez aqui, né? E aí aqui fala que depois disso, né, deixando a Paulo Atenas, né? Então ele estava na região de Atenas, ali na Grécia, e ele partiu para Corinto, né? E essa cidade de Corinto foi até engraçada aqui que eu li na minha Bíblia aqui, eu fiquei até que ele fala aqui, ó, bom, primeiro que Corinto era uma cidade grande, né, que era muito próspera, cerca de séculos 8 entre século 8 e 6 antes de Cristo, né? Depois ela declinou e ela foi conquistada em 338, né, antes de Cristo por Filipe II da Macedônia. É, e aí depois em 196 antes de Cristo ela foi tomada pelos romanos. E aí ela foi saqueada pelos próprios romanos em 146 porque parece que eles fizeram uma revolta ali e tal. E depois ela foi restaurada por Júlio César cerca de 44 anos antes de Cristo, né? Então, mas no tempo do Novo Testamento ela tinha mais ou menos 200 mil habitantes. Então a gente vê que não é uma cidade tão pequena, né? 200 mil habitantes para aquela época, né? Imagino que essa é uma cidade razoavelmente importante ali, né? Incluindo gregos, né? Homens libertos da Itália, veteranos do exército romano, né? Negociantes oficiais do governo. Acho que tinha até uma época que eu tinha um outro estudo que eu tinha feito que parece que é, os veteranos ali do romanos ali quando se aposentavam iam até para Coríntios ali, né, para habitar em Corinto, como se fosse uma cidade meio que, né, para se aposentar, tal. Mas era uma cidade que era amplamente pagã e imoral, né? A cidade era cheia de templos pagãos. E no sul havia uma acrópole elevada onde ficava um templo de Afrodite. E desde o século V antes de Cristo, a palavra corintianizar, né? Olha que engraçado, corintianizar significava envolver-se em imoralidade sexual, né? Você vê a cidade ali de Corinto ali como que Paulo encontrou aquela cidade, né? Os desafios ali onde ele, né, passou ali. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, né, natural do Ponto, né, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, né, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, né. Então, eles eram judeus, né, Áquila e Priscila, e Cláudio ali tinha decretado que os judeus tinham que se retirar, né, da cidade de Roma ali, né? E aí eles, que era longe também, hein? E eles saíram de lá e foram para a Grécia, né? Só que Paulo aproximou-se dele, posto que eram do mesmo ofício. Então eles tinham lá. Paulo fabricava tendas, né? Ele trabalhava com tendas, e Priscila e, e Áquila também, né, tinham o mesmo ofício, né? Então eles começaram a caminhar juntos, né? Começaram a caminhar junto. Bom, eles já eram judeus, né? Então eles foram convertidos provavelmente por Paulo ali, né? Diante dessa citação, a amizade ele deve ter se aproximado muito ali, né? E aqui diz a palavra que
durante a semana eles trabalhavam e ao final de semana, no sábado, né, era quando eles podiam ir né, à sinagoga para poder, né, é, liberar a palavra ali para os judeus, né, tanto quanto os gregos também. E, e aqui mostra, né, um pouco do ministério dele ali, né, a forma como ele tinha que conduzir, né, ele trabalhava, né, tinha o ofício dele, né, e aí também tinha, né, o trabalho ali que ele fazia na sinagoga ali, né, para Deus, né. Mas interessante que fala aqui que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, e a Macedônia que é o norte ali da Grécia ali, né? Quando eles desceram, provavelmente eles trouxeram recursos ali, né? Que Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, né? Então, ali provavelmente Silas e Timóteo trouxeram alguma oferta, né? Então, Paulo ele não ele tinha muito cuidado com isso também, né? Tem outras passagens que até fala sobre isso, né? Que ele trabalhava justamente para ele não gostava de pedir oferta na região onde ele pregava, né? Então, justamente para que as pessoas não achassem que ele estava fazendo aquilo por dinheiro, né? Para benefício próprio, né? Financeiro, né? Então, aqui no caso, Silas e Timóteo trouxeram, né? Oferta de outra região, né? Provavelmente a palavra não deixa claro aqui, né? Mas sustentaram ali o ministério de Paulo, né? Então, é onde Paulo pôde se entregar totalmente à palavra ali, né? E entregando essa palavra aos judeus ali, né? Opondo-se e opondo-se eles e blasfemando, né? Sacudiu Paulo as vestes e disse, né? Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, né? Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Aqui, acho que ele já teve no capítulo anterior também, né? Quando a gente vai vendo a evolução aqui, quão difícil era Paulo poder trazer essa palavra para os judeus, né? Isso é até hoje, né? Até hoje a gente vê essa dificuldade, né, dos judeus de compreenderem, né, quem foi Cristo, né, diante dessas situações aqui. E lá no final do capítulo a gente vai ver Apolo, né, falar de Apolo também, que Apolo vai usando a própria escritura, né, do Antigo Testamento para mostrar quem era Cristo, né? Então essa era o trabalho, essa era a ferramenta que eles tinham, né, de mostrar quem era Cristo, né, o Messias, através da própria Escritura, né, que hoje a gente tem até um canal no YouTube que mostra um cristão que, eu não sei se ele é pastor, mas ele caminha lá em Jerusalém, né, justamente chamando a atenção de alguns judeus, né, falou, olha, você conhece aqui Isaías 53, você conhece a passagem tal, você acha... Ele nem pergunta qual é essa passagem de Isaías, né? Ele fala assim, olha, essa passagem aqui você acha que é do Antigo ou do Novo Testamento? E a maioria deles, não, isso aí nunca ouvi falar, isso aí deve ser do Novo Testamento. Então a gente percebe o próprio desconhecimento, né, entre os judeus do próprio Antigo Testamento, né? Então eles também têm uma falta de conhecimento, né? A gente tem a impressão que o judeu tem decorado, né, os versículos, que conhecem totalmente e tal, mas isso não é verdade, né? E a gente também percebe que os próprios rabis, né, eles também não querem trazer essa luz, né, a palavra ali, com medo justamente, né, de estarem pecando, né, com medo com essa resistência que eles têm realmente de aceitar Cristo, né? Então, aqui, ó, saindo dali, né, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, né? Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E aqui essa parte aqui é interessante, né? Porque Paulo estava dentro da sinagoga pregando a palavra, né? Mas os da sinagoga não o aceitaram. Mas o, o que era responsável principal da sinagoga, ele converteu, né? Então aqui mostra que muitos se converteram também, né? Apesar da resistência, né, que Paulo vinha recebendo ali, tinha efeito, né? Alguns eram convertidos. E, e é interessante dizer porque os judeus que iam se convertendo, muitos ali conheciam a palavra, né? Muitos ali conheciam quem era Deus, né? Conheciam
a história de Abraão, né, de Isaac, Jacó. Então eles tinham um embasamento, né? Talvez não tão profundo como Paulo, né, como tantos outros ali que tinham uma profundidade maior com o Antigo Testamento, mas alguns deles acabaram sendo tocados ali, né, pelo Espírito Santo e aceitaram a Cristo, né? Mas é, Paulo resolveu, né, lavar as mãos ali, né? Falou, olha, já que vocês estão muito resistentes, então eu vou para os gentios, né, que tenha mais facilidade ali de aceitar, né, a Cristo, né? Mas alguns vieram também, né? Inclusive Crispo, que era o principal ali da sinagoga, né? Que era o responsável ali por aquela sinagoga. Paulo foi ao lado ali, né? é, na casa do lado ali da sinagoga, né? Para poder fazer isso. Era a casa de Tício, né? Fala aqui, né? Mas ó, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, né? Imagina, hein? O medo de Paulo, hein? Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E aqui, né, Deus já indicando, né? Fala, olha, esse povo ele não conhece ainda, mas eu já sei quem são, né? As pessoas que serão tocadas, as pessoas que serão usadas, né? Então, no sonho aqui, né? Deus fala com Paulo, né? Para que ele não tenha medo, né? Que ele abra a boca, né? E isso aqui fala muito com a gente, né? Para que a gente também tenha coragem, né? De abrir a boca, que a gente também tenha coragem de se posicionar, que a gente também tenha coragem, né? De, de realmente enfrentar, né? E as batalhas que a gente acaba sofrendo aí, né? A gente estava comentando aqui no início, né, do devocional, um pouquinho antes de a gente, né, entrar aqui, justamente esse vídeo, né, que a gente viu aí do garoto lá do futebol lá, né, o Hendrick, uma entrevista ali, ele abrindo a boca e falando, né, falando quantas pedradas talvez ele receba, né, em função de ele ter falado do nome do Senhor e glorificado o Senhor e, né, dado toda a honra, né, pelo que ele tem feito, pelo trabalho dele, né? E até ali meio falando com ela, assim, mas você não está preocupado se você vai para a Copa, se você não vai para a Copa? Eu não sei, eu sou cristão. Eu vivo um dia, né? A Bíblia fala que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Olha que maravilhoso, né? Então, glorificando o nome do Senhor ali, né? Abrindo a boca e falando, né? Independente ali das circunstâncias, né? E a gente vê aqui que o Senhor falando para Paulo, né? Falando, não temas, né? Ou seja, Paulo temia, né? Paulo também mostra aqui um lado humano de Paulo, né? Paulo também tinha medo, né? Paulo também sentia as dores daquelas pedradas que ele tomava, né? Então, mas o Senhor vem aqui em sonho e fala para ele, né? É, falar, né? É, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que bênção, né? E aqui mais para frente a gente vê justamente Deus cumprindo, né, o que ele falou ali para Paulo, né? Porque os judeus ali tentaram de qualquer forma, né, pegar Paulo ali e julgar Paulo, né? E aí levaram aqui, ontem a gente até tinha visto aqui o seu Jurandir trazendo, né, que foram na malandragem, né? Foram lá entre os bandidos lá né, e olha, pegaram os caras da malandragem e falaram, pega aquele cara lá aí, meu, e dá um jeito nele, né? E aqui novamente, né, os judeus agora foram com autoridade ali, né? Então, porém, Gálio, né, que era procônsul da Cássia, né, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, e dizendo, né, este persuade os homens a adorar Deus por modo contrário à lei. Então, os judeus aqui, eles queriam justamente misturar as coisas aqui, né? Falar que Paulo estava falando aqui que até mesmo, né, em algumas passagens aqui olha, ele está falando de um outro rei aqui que não é o rei de Roma, né? Ele está querendo confrontar aqui as leis, né? E a gente está falando de algo espiritual, né? E aqui nesse caso era as leis messiânicas, né? E que os judeus estavam querendo se referir como se fossem as leis romanas aí, né? Então eles estavam querendo misturar. Mas uma outra coisa que na nota da minha Bíblia que fala aqui também que existia uma questão que Roma
eles permitiam, eles autorizavam algumas religiões, né? Então tinha algumas das religiões que tinha como se fosse uma chancela para serem, né, pregadas, né? E como o cristianismo era novo e ainda não estava dentro dessa chancela, então eles meio que queriam que o procônsul ali, Gálio, entrasse ali com uma, né, com alguma coisa ali no sentido de barrar o avanço do cristianismo, né, por não ser chancelado, né. Mas como o Galho ali percebeu que eles estavam falando das leis messiânicas ali, né, as leis mosaicas, desculpa, né, então ele não quis entrar nesse contexto aí não, né? Então ele falava aqui, ó, ia Paulo falar quando o Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime, né, da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atendê-lo, né? Atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa fé, tratai disso vós mesmos, né? Eu não quero ser juiz dessas coisas, né? E os expulsou do tribunal, né? Então todos agarraram Sóstenes, né, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? Galho percebeu que aquilo ali era uma intriga dos próprios judeus ali contra Cristo, né? E, e acabou fazendo mais ou menos quase que o que Pilatos, né, quis fazer, né? Só que não conseguiu, né, com Jesus, né? Então, novamente ali ele acabou lavando a mão e falou: "Olha, isso aqui não é problema meu, não. Resolve vocês aí, né?" E aqui a gente vê aqui essa palavra de Sóstenes, né? Aqui a palavra fala que Sóstenes provavelmente substituiu Crispo, né? Provavelmente ele era o novo líder agora da sinagoga ali, né? Que é aqui fala, né? O principal da sinagoga. Então foi o que assumiu, né, a sinagoga no lugar de Crispo, né? E os judeus ali ficaram tão, que pegaram e bateram nele ali, espancaram ele ali diante do tribunal, né? É, alguém quer comentar alguma coisa antes de eu continuar? Eu parei aqui no 18. Eu, eu vou terminar aqui, aí a gente volta então, aí a gente vai conversando, tá bom? Aqui, ó, no 18, fala aqui que Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, né, levando em sua companhia Priscila e Áquila, né? Aqui eu fiquei bem curioso aqui, né? Porque quando você olha no mapa, você fala, rapaz, eles estavam em Corinto, né? Lá na Grécia. E aí a Síria é bem longe, né? Então, mas na verdade o que aconteceu, né? Eles pegaram uma embarcação e foram para a Síria. Eles estavam a caminho de Síria, mas Áquila e Priscila, na verdade fala Priscila e Áquila, né? Eles não foram até a Síria, né? Eles embarcaram no meio do caminho, né? Então aqui, ó, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então eles não chegaram, né, a Priscila e Áquila, eles pararam no meio do caminho ali, né? Eles não foram até o final da viagem, eles não foram até a Síria, né? É, agora uma coisa, tem dois detalhes aqui, né? Primeiro que a palavra fala Priscila e Áquila, não fala Áquila e Priscila, né? E aí tem uma nota aqui que diz que provavelmente a Priscila, ela tomava mais à frente das coisas, né? A Priscila, eles não sabem se ela tomava à frente na questão do ministério ou se ela tomava à frente na questão do comércio ali que eles tinham né, de cuidar de tendas, né? Mas ela tinha uma autoridade ali um pouco mais forte ali que Áquila, né? Então diz que é por isso que o nome dela vem na frente, né? É, mas acho que segue com um mistério aí, né? E também tem uma outra questão aqui de Paulo ter raspado a cabeça. E eles não sabem qual foi o voto que Paulo fez aqui, né? Mas era algo para glorificar o Senhor aqui, né? E esse raspar a cabeça era algo.
que já era o final do voto dele, né? Então, como que funcionava o voto? Funciona ainda, né? Você faz lá um pedido para Deus, né, que algo aconteça, e quando algo acontece, né, como se fosse uma promessa ali, né, então Paulo raspou a cabeça por algo que ele recebeu ali, né, do Senhor, né, provavelmente. Aqui, rogando-lhe eles então aqui no 20, aqui, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, né? Então ele não ficou, né? Mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso, né? E Éfeso era longe, hein, gente? Éfeso era lá pro lado da Turquia, lá, né? Então, assim, era uma viagem longa que Paulo ia fazer, né? E, mas ele voltou depois, né? Na terceira viagem missionária dele, ele volta e encontra Priscila e Áquila novamente. Chegando a Cesaréia, desembarcou subindo a Jerusalém, né? Então aqui ele já está lá, né, em Jerusalém, né? Então aqui não mostra a viagem dele, aqui não descreve, né, o que que ele passou durante essa viagem. Mas ele estava na Grécia e agora ele está em Jerusalém. Então, chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu a Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, né, confirmando todos os discípulos. Olha que bênção, né? Então aqui, provavelmente, Paulo não ficou muito tempo ali na, em Jerusalém, né? Ele não ficou muito tempo ali em Israel, porque logo no capítulo 19 a gente já vê ele voltando ali, né, para Corinto ali, né? Então a palavra não tem aqui a descrição de como foi a viagem dele, né, e o que ele fez, né? Então, o que tem aqui é essa parte mais breve aqui, né? Que ele foi para Jerusalém, que ele encontrou com os discípulos também, né? É, que ele saudou os irmãos ali, né? Aqui nessa terceira viagem missionária de Paulo, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, né? Chamado Apolo, né? Homem eloquente. Olha só que engraçado, foi em Éfeso, né, que ele chegou. Então, Éfeso é Turquia, não é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o chat GPT responde aqui. Então, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, né, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente. É isso mesmo, fica na Turquia. Então, era bem longe de Corinto também, hein? Então, olha só, que mostra então que Priscila e Áquila, né, foram até a Turquia com ele, hein? Porque eles se encontraram lá, ó, né? Então, ó, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, né, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Olha, glória a Deus, olha que maravilha, né? Então, era um homem que era bem articulado das palavras, né? Que falava, né? Que ministrava sobre a vida de Jesus, mas ele ainda não conhecia, né? O batismo, né? Do Espírito Santo, né? Então, o que ele falava ali era sobre o batismo de João Batista, né? Que era o batismo do arrependimento ainda, né? Então ele não falava sobre o Espírito Santo. Então ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E aqui quando a gente lê aqui, mostra a humildade de Apolo, né? Porque Apolo aqui era um homem, né, que estava ali ministrando a palavra, né? Provavelmente é, ali dentro das sinagogas, né? Com autoridade ali, mas ele abriu o coração dele para ouvir, né, o que Jesus tinha feito, né, com a questão do Pentecoste, né, a questão do batismo do Espírito Santo. Então ali Áquila e Priscila o prepararam, né, para com mais informações ali sobre o que realmente tinha acontecido, né? Querendo ele percorrer a Acácia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos
aqueles aqueles que diante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, né, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. E aqui que chama muita atenção, né? Porque, bom, primeiro que Apolo agora ele foi é, equipado, né? Recebeu, né? Recebeu novas ferramentas ali, né? Um arsenal ali para poder continuar levando a palavra do Senhor, né? E o mais importante que era o batismo do Espírito Santo, né? Então a revelação de que o Espírito Santo, né, agora habitava em nós, né? E uma outra coisa interessante que a gente comentou é que agora Apolo usava a palavra, né? A palavra, ó, né? Para por meio das escrituras, né? Para convencer os judeus. Então era um homem que tinha muito conhecimento, né, sobre o Antigo Testamento, né? E ele conseguia através da própria palavra, né, ter essa profundidade para revelar é, aos judeus ali quem era Cristo, né? Que Cristo realmente, né, era o Messias, né? E era o enviado ali para nos salvar, né? É, glória a Deus. Aleluia. Esses irmãos têm comentário aí para fazer. Amém, né? Um texto bem, bem, bem à medida de Lucas, né? Ele tem um padrão, um jeito de escrever que é muito característico, né? Ele cita por onde Paulo passou, a sinagoga, quem se converteu, quem bateu e quem apanhou, os auxiliares, e quando ele estava, né, ali, então é uma forma bem característica do livro de Atos dos Apóstolos, que tem esse objetivo mesmo de narrar os primeiros dias da igreja ali, e quase como um diário, identificar como foi o caminho de Paulo. E quando a gente lê na sequência, parece que tudo ali aconteceu assim, do dia para a noite, né? Mas cada viagem dessa demorava, cada viagem dessa exigia um planejamento, cada viagem dessa exigia um dinheiro, né? Todo dia, toda hora que saía uma embarcação para aqueles lugares, eles tinham que negociar, porque não era um navio de turismo, eram navios de carga muitas vezes, então eles tinham que se acomodar de uma forma não muito confortável muitas vezes, né? Então, quando a gente lê, parece simples, né? Parece uma coisa fácil, mas realmente não era para, né? Os viajantes padeciam bastante ali, né? Eles sofriam bastante. Mesmo quando a gente fala de tendas hoje, né? Parece que ele vai acampar essas tendas normais que o pessoal usa para acampar. Não, as pessoas moravam em tendas, né? Muitas delas moravam ali, os beduínos ali, né? Então, era um trabalho bastante bastante comum naquela época, né? As pessoas fazerem tendas, porque para muitos era como uma casa mesmo, né? A pessoa morava na tenda ali. E esse texto todo, né? Paulo reforça ali a sua trajetória, o seu sermão. E quando fala de Cláudio, né? No começo do versículo do capítulo 18, esse edito, né? O pessoal, uns colocam em 49 depois de Cristo, outros colocam entre 49 e 51, que diz que a Priscila e Áquila vieram da Itália, né? E Roma era a capital da Itália, né? Então tinha um edito de que os judeus não poderiam mais, alguns, né? Acredito que eles não poderiam mais fazer o culto, né? Não poderiam cultuar, poderiam morar lá, trabalhar, contribuir com a sociedade, mas não deveriam fazer culto. Outros acham que eles tinham mesmo que sair da cidade. Tem essa dúvida, mas fato é que alguns optaram por sair, outros arrumaram outros lugares para cultuar, então não cultuava na sinagoga, cultuava em casa, né? Então mudou um pouco a configuração da forma de servir a Deus ali. Mas tem outros documentos fora da Bíblia essa citação, e isso pontua, então, que essa situação em que Paulo conviveu com a Priscila ali, com o marido dela, e o próprio Apolo está ali pelo ano de 49 e 51 e ajuda a datar, né, o livro de Atos também. Então, e dá para ver a veracidade do que ele está citando, né? Então, quando ele cita nomes de governantes, quando ele cita posição, quando ele cita o que eles faziam, né? A própria história usa a Bíblia
quando se descobre alguma coisa de arqueologia, fala, ó, a Bíblia está dizendo que isso estava nesse lugar, está dizendo desse documento, está falando dessa pessoa. Então, não é a finalidade primeira da Bíblia, mas ela é um livro histórico, né? Muitas pessoas, quando querem desacreditar a Bíblia, né, falar das suas doutrinas ali e falar dos seus costumes e tal, né, quando a pessoa usa a Bíblia como um material de arqueologia, como um documento que permaneceu, que não são muitos documentos da antiguidade que permaneceram, né? Ela é confiável, né? Então é bastante bacana quando a gente vê sobre isso, né? Que outros livros atestam, que outros documentos atestam a veracidade da Bíblia, né? Outra coisa que chama atenção é que normalmente a gente vê que a sinagoga, os líderes da sinagoga, eles usam de subterfúgios, né, para poder derrubar ali a pregação do evangelho usando o governo romano, usando de fofoca, usando de engano, usando de mentira, né? Se fosse realmente uma questão doutrinária só que eles não concordavam, era uma coisa, mas eles querem garantir ali a sua posição, né? Não é só por uma questão doutrinária, né? É uma questão que, pô, vou estar perdendo membro aqui, vou estar perdendo rendimento, vou estar perdendo alguma coisa, não é só uma questão. Não, não, eles estão pervertendo aquilo que a gente está pregando, eles são, então, heréticos, né? Não, não é só essa questão, né? E o normal é a gente ver os discípulos sendo presos e sendo ali, de alguma forma, sofrendo falta de alimentação, sofrendo agressão física, sofrendo injúrias e tal. Mas aqui, no caso, foi o líder da sinagoga que apanhou, né? Ele foi lá para acusar Paulo enfim, e a pregação do evangelho, e o pessoal ficou indignado e quem apanhou foi ele, não foram propriamente os discípulos aqui que apanharam, né? Mas é, essa parte histórica, né, que a gente vê da pregação do evangelho e da criação da nova liderança, porque eu não canso de falar sobre isso, né? Que Paulo já não era tão novo e eles estavam expandindo para outros continentes, né? Eles estavam expandindo aí para pessoas que não tinham nem o conhecimento do Velho Testamento e tinha que surgir realmente novas lideranças. Então, Paulo trabalhou muito fortemente nisso. O Espírito Santo levantou outras pessoas. Apolo, você vê que Apolo não é um nome judaico, né? Ele era um judeu de Alexandria e parece que era comum, né, na diáspora, né, quando os judeus saíram de Jerusalém, eles tentarem de alguma forma se enturmar na sociedade onde eles estavam inseridos. Então, Apolo era um nome grego, o que possibilitaria uma maior facilidade de integração com o lugar onde eles estavam, né? Então, não era incomum eles batizarem ali os seus filhos com nomes que não eram puramente judaicos, né? E os próprios cristãos, né, e era um hábito ali mudar de nome muitas vezes, não simplesmente pela coisa que eles iam fazer na vida, mas para se integrar também melhor naquela comunidade onde eles estariam sendo ali inseridos, né? Deixa eu ver o que eu poderia comentar mais aqui. É, acho que não mais era isso que eu queria acrescentar e muito bem explanado aí por você, Fábio, né? E é uma bênção, né? Poder estar estudando aí a palavra e afiando o machado, né? Porque a palavra de Deus, cada vez que você lê, você vê te chama a atenção um aspecto diferente, né? Então isso é bem bacana aí. Amém? O Mário, acho que ele ia falar alguma coisa. Eu queria acrescentar, né, que já está aqui, que os meninos lá, na época, sofreram muito, viu, cara? Teve até pancadaria, né? Agressão, feriram alguns deles, e eles não aceitavam de forma nenhuma, né? A pregação do evangelho. Teve a parte aqui no capítulo, por exemplo, aqui no versículo 18, versículo 6, que fala que eles resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo.
e desde agora parto para os gentios. Quer dizer, era uma resistência muito grande. Os judeus que não aceitavam a palavra, que não aceitavam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E a própria Bíblia, lá no Velho Testamento, fala, né? E Jesus Cristo também fala para os discípulos: ó, se você chegar em determinado lugar, pregar a palavra e eles não crerem, se houver resistência, sacudir as sandálias do pé. E diz assim que haverá mais rigor, parece. Mais Me lembro rigor, mais, né? mais rigor, Haverá né? mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para a cidade que. Na cidade que vocês passarem e limparem, tirarem a poeira do pé. Então, muitas vezes a gente vê lá naquele povo lá na guerra atualmente, a gente começa a olhar para trás. O porquê que eles estão passando por isso, o porquê que eles passam por isso. Porque aquela região ali, rapaz, foi onde começou tudo, onde houve resistência. A palavra foi pregada e até hoje eles não conseguem absorver, não conseguem ver com os outros olhos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer uma nova aliança conosco. Quando ele fala: ó, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que nos perseguem, né? Fazei o bem. E aquele povo, pelo contrário, se vive se degladiando, meu, né? Vive se degladiando, vive se atrofiando. São parentes, pô. São judeus, são, sabe, palestinos. E não tem acordo entre eles, não tem acordo. E a matança continua. E você acha que a pessoa que morre dentro de uma posição dessa não vai ficar com ódio no coração? Vai. Mas é justamente isso, por isso que Jesus Cristo falou. Ele veio, ele veio para trazer a espada. E está ali, ó, até hoje, a gente vê. E quando a gente olha aqui e vê, ó, eles resistindo, blasfemando, sacudiu os vestidos e disse-lhes: ó, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E mais embaixo, lá no 17, a gente vê que Sóstenes, principal da sinagoga, o feriram diante do tribunal. Feriram, quer dizer, agrediram, porque a pessoa estava pregando a palavra de Deus. Então a gente vê lá que é totalmente o contrário do que acontece hoje. Que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Eu, porém, ele diz assim, ó, eu, porém, vos digo, né? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E ele diz, ó, se amardes os que vos amam, que galardão havereis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então ele veio para fazer a diferença. Então, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. E lá em Marcos, capítulo 6, Marcos não, é Lucas, capítulo 6, volta a falar a mesma coisa. Ai de vós, mas vós,
ricos, né? Ele fala aqui no versículo 26, ai de vós, quando todos os homens se vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrece, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E o que feriram a face, dá-lhe a outra. Mas e aí? Aquele povo faz isso hoje? Não faz. Pelo contrário, estão lá se degladiando. Então, essas coisas estão acontecendo hoje no mundo justamente por causa disso. Porque eles não ouvem essa palavra, eles não receberam essa palavra. Eles não recebem, eles não conseguem receber. Então está ali. Né? Por isso que a palavra diz: orai pela paz em Israel, porque não vai haver paz ali. Não existe. O conflito é muito grande. A falta de discernimento, a falta de compreensão é muito grande. Amém? Só isso que eu gostaria de falar, para lembrar os irmãos. É, eu também queria falar, ouvindo tudo, sabe? E agora o final que o seu Mário falou, eu sempre penso o seguinte, e eu não mudo também nisso, e porque eu não mudo nisso, eu posso entender porque os judeus resistem para aceitar que Jesus veio, e, e porque há tanta guerra, porque o homem, ele crê no que ele quer crer, seu Mário. Esse é o porquê de tanta guerra, o porquê de tantas pessoas não terem o que deveria ter. Porque uma vez que você foca na coisa errada, você só vai fazer coisa errada. Você só vai buscar as coisas erradas. Por exemplo, se a gente foca aqui, acredita em um, como que fala? Ah, qual, qual coisa podia trazer que não é temático? Por exemplo, se eu creio que Deus só está naquela igreja onde eu cresci, Deus só está ali, porque eu cresci sabendo que Deus só estaria ali, naquela igreja. Que nas outras igrejas eles ensinavam um Deus errôneo, um Deus errado. É assim que eu cresci. Eu cresci sabendo isso. Era como eles ensinam. Eles não são judeus, eles são gentios, aquelas pessoas. Tem judeus lá que já se converteram e são daquela igreja? Tem também, porque hoje o povo se misturou. Então, mas eles ainda, eu não sei hoje ainda se eles acham, mas acredito que sim, porque senão minha mãe teria me dito, se eles já mudaram essa mentalidade de que só eles são salvos. E para nós, os outros, pensam que eles são uma seita e que eles não serão salvos. Entendeu? Então, da mesma forma, é para esses homens que causam guerra. Eles estão ali focados, é aonde você foca. Por isso que a gente precisa de todo tempo vigiar, vigiar, pedir para Deus para dar a direção, para Deus mostrar, para Ele te mostrar o que está errado, porque se você conseguir ver quando você está pedindo, você consegue mudar. Mas se você vê quando você não está interessado naquele mudar a sua vida, você não vai mudar. Você vai ouvir por um ouvido e vai sair pelo outro. E assim é lá com aqueles homens, eu creio, entendeu? Porque eles sabem o que é correto, eles sabem, igual o senhor falou, são parentes, entendeu? Eram uma mesma família, se dividiram e chegaram a esse ponto, mas é o foco deles. E eles não mudaram e não vão mudar tão fácil assim, só se o Senhor intervir, entendeu? Eu creio assim, que é o foco, e para a gente mudar o foco, é só se a gente quiser. Coisa que
Chamou bastante atenção esses dias, eu estava assistindo um vídeo e estava falando sobre o islamismo, né? E uma curiosidade que eu não sabia é que no Alcorão lá, ele tem uma parte do Alcorão que ele fala que Alá revelou a Torá e o Evangelho, né? E dizendo aqui que ó, afirma que a Torá havia orientação e luz, diz que Jesus confirmou a Torá anterior e que Deus lhe deu o Evangelho com orientação e luz, dizendo que foi, né, Alá que concedeu, né, o Evangelho, né, e também, né, o Antigo Testamento, né, e manda que o povo do Evangelho julgue, né, pelo que Alá revelou nele, né, e fala ao povo do livro que observem a Torá e o Evangelho, falando para que os muçulmanos, né, eles observem a Torá e o Evangelho. Olha que interessante, né? E menciona que o mensageiro está escrito na Torá e no Evangelho. Diz para perguntar aos que leem a escritura anterior, caso haja dúvida. Falando para os muçulmanos consultarem, né, os judeus ou os cristãos, que leem, né, as escrituras, né, caso eles hajam dúvida, né? E fala que isso aqui é um dos pontos mais contraditórios que tem, né, no próprio islamismo, né? Porque se a própria Alcorão, o livro deles ali, né, fala que, né, Alá, né, que Deus concedeu a Torá e concedeu o Evangelho, né? Como hoje eles lutam contra isso, né? Como hoje eles têm tanta discussão em relação a isso. E o que eles alegam é que, na verdade, esse evangelho que tem hoje é um evangelho alterado, né? O que a gente sabe que, historicamente, tantas, né, tantas revelações aí de que o evangelho ele veio sendo preservado, né, ao longo dos anos, né? Mas uma outra coisa que é interessante também é que no próprio Corão diz que ninguém poderá mudar as palavras de Alá, né? Também diz que não há quem altere as suas palavras, ou seja, se as palavras, né, da Torá e as palavras do Evangelho são de Alá, né, e no Alcorão diz que ninguém altera as palavras, então como é que eles falam agora que as palavras foram alteradas, né? Então mostra um contrassenso aqui, né, em relação a isso, né? E tudo isso aqui é fruto da discórdia que tem hoje, né? A gente tem tanto os judeus não querendo aceitar Cristo, né? Como os próprios muçulmanos ali alterando também, trazendo uma nova crença, né? É, e tomando conta, né, hoje do mundo, né? Tomando conta da Europa, né? E em função de nós cristãos, né, nos ausentarmos, né, de fazer o que Deus revelou para Paulo aqui, né? Fala, né? Não te cales, né? Fale do Evangelho, né? Fale de mim, fale de Cristo, né? Então, assim, leve a palavra, né? Então, é justamente sobre isso, né, que eu acho que essa palavra diz, né? E a gente vê também o islamismo querendo entrar até no próprio Brasil, né, que é um país dito cristão, né? Então, qual a importância de nós nos posicionarmos, né, para que o inimigo realmente, né, não tome conta, né, não, né, tome espaço daquilo que Deus quer, né? As almas sejam alcançadas, né? Nós temos que lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma ordenança para que nós pregássemos o Evangelho a todas as nações, todas. Japão, China, Coreia, a Ásia, na Rússia, em todas as nações. O Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, a todos os povos. Esse é o mandamento. E estarei convosco até os confins da terra, até os fim dos tempos, né? Para pregar o Tem uma Evangelho coisa em interessante. todo lugar. Pode falar, Júlio. Não, ia falar a igreja de Corinto, né? Eu acabei passando um comentário. Quando a gente vê o livro de Lucas, se você tiver a possibilidade, né? Quem tiver a possibilidade, é interessante você ver quando ele fala, por exemplo, de Tessalônica, você lê o livro que Paulo escreveu, a carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, né? Porque o objetivo de Lucas é dizer como foi a viagem.
o que aconteceu, quem acompanhou. É um relato diário ali, mas ele não fala do dia a dia da igreja, do que acontecia lá dentro. Para isso, você precisa realmente ler as cartas. E a igreja de Corinto foi uma das que deu mais trabalho para Paulo. Aliás, foi a que deu mais trabalho. E foi a que recebeu mais cartas, né? Então, ela tem primeiro, segundo Coríntios, mas essa foi as que chegaram para nós até os nossos dias, né? Quando você lê o livro a carta de Coríntios, parece que ela é trecho até de outras cartas, né? Então, Paulo pode ter escrito 3, 4, 5, 7 cartas para Corinto, mas só sobreviveram alguns trechos que aí o pessoal acabou colocando dentro, né? Da que chegou até os nossos dias, mas são ali, né, pedaços, porque era uma igreja muito atribulada. Então, se você ouve, né, que ele passou por Corinto, você lê a carta aos Coríntios, você tem o dia a dia de como era aquela igreja. Ele passou por Tessalônica. Infelizmente, quando ele passou pela Bereia, não teve nenhuma carta, né? Era uma região, a gente não tem isso. Então, nem todas as cartas que Paulo escreveu, né, chegaram aos nossos dias, nem toda a correspondência que ele teve com os discípulos chegou aos nossos dias. Mas o que chegou é importante para a nossa edificação e tal. Mas é legal quando estiver lendo ali aquele texto. Agora, quanto à religião, tirando o foco, né, do ponto de vista de cristão ou islâmico, ou o que for, muitas vezes a religião ela foi imposta, né? Então, um povo invadia uma região e ele impunha de forma violenta a religião. As pessoas não se convertiam porque elas achavam aquela religião interessante, ela não se convertia porque ela era melhor, ele não se convertia porque ele encontrou o Deus naquilo, né? Ele se convertia porque ou ele se convertia ou ele morria. Então, foi assim com o Islã e foi assim com o cristianismo, então, em boa parte da Idade Média, ou mesmo quando nas colônias aí, quando vieram colonizar aqui nas Américas, né? A religião ela foi imposta, né? Então, é por isso que cresceu, né? Não foi só simplesmente porque alguém pregou e alguém quis aceitar, né? Não, é porque é natural do ser humano, quando ele chegava num lugar, ele tomar posse e impor aquilo que ele acreditava, tirando algumas raras exceções, né? De impérios que davam uma liberdade religiosa um pouco maior, né? Então, quando a gente ouve falar, o Islã aí na África, né? Não, mas ele foi imposto. Na América, não, ele também foi imposto. Mas hoje em dia, ela propaga, né? Mas na paz, né? Então, hoje em dia, tirando raríssimas exceções, nós que somos aí descendentes desses que receberam uma religião por imposição ali, você tem essa posição de você poder estudar, de você poder ter um encontro com Cristo a respeito realmente da conversão, né? E não a respeito da imposição, né? Porque muitas pessoas eram nominais. O próprio judeu teve que negar, ou pelo menos a, a mostrar para os outros que tinha negado aquela fé que ele defendia, porque senão ele era assassinado só por ser judeu, né? Então, o ser humano, ele tem essa perversidade aí, ele ao longo da história, ele se colocou dessa forma, e não foi um privilégio dos cristãos e nem do islâmico. Todo império, né, todo líder, quando ele chegava no poder, ele queria modelar a sociedade à medida daquilo que ele acreditava, né? Mas hoje, nós aí que somos descendentes aí, fazemos isso mais realmente pela conversão, pelo ensino. E os fundamentalistas, né, que estão falando aí, o Fábio falando, né, o evangelho surgiu primeiro que o islamismo, né? O judaísmo surgiu primeiro que o islamismo, só que ele surgiu naquele lugar lá onde já tinha essa pregação do evangelho, que era um fato comum ali. Então, eles fizeram uma mistureba ali, né? Eles pegaram uma descendência comum, aí diz que Alá é um profeta, que Jesus é um profeta igual a Alá, né? E jamais será, né? Porque Jesus é o Filho de Deus, ele é o ressurreto e foi o único, né? Que fez isso na história. Mas eles pegam um ponto comum e vêm trazendo, né? E vem dizendo, quando você pega aí os Mormons, né? Ah, não, foi uma outra revelação, as tábuas, foi Morrone e tal, é um outro profeta e tal. Fala, mano, se apresentar um evangelho diferente daquilo que o Senhor trouxe, seja maldito, seja anátema, né? É isso que a palavra diz, é nisso que a gente tem que se situar. Mas se você sai um pouco da questão religiosa e você vai mais para a questão histórica, você vê que
que muitas igrejas, muitas religiões, elas se popularizaram mais por conta da violência do que por conta da conversão, né? Infelizmente. Mas é isso, acho que eu tomei tempo demais até. Acho que teve até um estudo, uma época que eu estava fazendo ano passado, quando eu estava ali na lá França, lá com os muçulmanos ali e tal, um pessoal de Marrocos, tudo. E bastante reflexão que eu conversava muito ali com o chat GPT também, tentando entender, né, o mundo deles, o porquê disso, daquilo. E o que descrevia ali que Mohammed, Maomé, né, ele cresceu com judeus e cresceu com cristãos. E os árabes, Sim, eles eram povos pagãos, então, assim, eram politeístas, né, acreditavam em vários deuses, eles não tinham uma identidade espiritual, né? Então diz ali que exato. provavelmente Maomé ele quis trazer uma identidade espiritual para os árabes, né? Então ele provavelmente não sabia que Cristo tinha vindo para todos, né? E criou uma identidade ali, né? Criou aquele livro que é muito diferente da Bíblia, né? A gente está falando da Bíblia, que é um livro de 1400, 1500 anos, né? Escrito por mais de 40 autores, né? 2.000 profecias já cumpridas e tudo mais, diferente de um livro que foi escrito pontualmente num momento da história, né? E trazendo ali informações tanto da Bíblia ali, do Evangelho, e consolidando tudo dentro de uma coisa deles ali, né? Para criar algo que. E sobre imposição, né? Que o senhor está comentando aí, porque eu lembro algo muito curioso que o rapaz me levantou ali, o que eu no chat GPT mesmo depois eu fui ver, consultar, que Maomé, por exemplo, o islamismo, por exemplo, eles fazem oração 5 vezes ao dia, né? Tem aquela oração. Mas na verdade eram 50. E, né, aí Maomé pediu para Moisés que diminuísse, que aliviasse, que não fosse 50, fosse só 5. Ou seja, né, até uma forma de trazer essa mensagem para eles, falou assim, olha, não reclama não, porque era para ser 50, então dá, né, dê graças, né, porque é só 5. Então a gente vê, né, a forma como é conduzido justamente para os caras ficarem ali, né, no ritual ali, né, naquela questão ali, que aquele negócio, quanto mais se repete, mais vai virando verdade, né? Se você ficar repetindo uma mentira muitas Sim. vezes, ela vira verdade, né? Bom, enfim. É, Amém. é, é, é um fato, né? E assim, nem todo. É engraçado, né? Alguém fez esse comentário, né? E o pessoal está falando a respeito dessa questão dos imigrantes e tal. A África, a escravidão, né? A escravidão não foi um mérito apenas isso não é mérito, né? Mas eu quero dizer mérito no sentido não foi feito apenas pelos europeus, né? Não estou passando pano para ninguém, mas é história. Os árabes escravizaram muito mais até do que os próprios europeus, o continente africano. Não estou aliviando e não estou dizendo nada, é história, só história. Só que o que acontece, né? A forma de escravismo que foi praticado pelos muçulmanos ali, pelos árabes, conseguiu ser pior ainda do que o europeu. Não é que o europeu era bonzinho, não era legal, não era nada disso. Mas o do árabe conseguiu ser pior ainda, né? E aí o pessoal falou, mas por que não tem tanto negro para lá e tal, né? Aí esse estudioso, né, ele diz o seguinte, os cristãos, no caso, ou os aqui na Europa, eles não tinham o hábito de esterilizar. E lá eles tinham. Então ele pegava o escravo e esterilizava. Ele pegava o escravo e esterilizava, para que ele não se multiplicasse ali. Até porque eles tinham haréns e tinham que cuidar de haréns muitas vezes. Então era comum, né? Eles esterilizarem. Então, se você esterilizou, como é que você né? Vai fazer essa multiplicação, enfim. Aí, mas quem quiser entra mais nesse assunto, né? Pela história, né? Não só pela religião, mas pela história e ver como essas coisas sucederam. Então, assim, existe todo um universo fora da Palestina, fora da Europa, existe todo um planeta, né? E que as pessoas tinham as suas religiões, que as pessoas tinham os seus hábitos, que as pessoas tinham ali é, a sua vida, né? E o mundo era fechadinho, né? Aí o mundo na América foi descoberta depois e aí houve uma abertura. A China era mais fechada, então houve uma abertura. Hoje a gente consegue saber algumas coisas mais e pela própria arqueologia, né? Se você vê, tem textos do Velho Testamento que estão dentro da Bíblia que são citados, né? Que foram encontrados documentos de culturas antigas que falavam do dilúvio, que falavam da criação do mundo, que falavam, né? Então toda cultura tem um ponto comum, né? Toda cultura
tem um tipo de dilúvio, tem uma história sobre o dilúvio. E aí o pessoal junta um ponto comum e fala, ó, deve ter acontecido mesmo um dilúvio, né? Porque se todo mundo fala a respeito disso. Então nós temos traços comuns em todas as religiões. Mas é claro que do ponto de vista cristão, nós estamos multiplicando os ensinamentos de Cristo, né? Então nós vamos falar da Bíblia, nós vamos falar do Evangelho, nós vamos falar do que nós estamos fazendo aqui, a respeito dos livros que compõem esses 65 livros aí da nossa Bíblia, né? Mas se você vai para o lado da história, se você dá o benefício da dúvida e quer saber um pouquinho mais, ampliar um pouquinho mais o conhecimento, você fala, ó, o problema tá na raiz do fundamentalismo, né? Porque quando você fica fundamentalista, não no sentido teológico, mas no sentido de você usar a religião para crescer, para você impor para os outros de forma violenta, de você querer o que é do outro. Ah, não, eu quero água, meu terreno não tem água, nós vamos tomar aquele país, vamos matar todos os homens, vamos deixar as mulheres e vamos botar as crianças de escravos, né? Porque normalmente era isso que o pessoal fazia, né? Para que não tivesse uma retaliação. Deixa as mulheres e matam os homens, né? Então, essa é uma coisa do ser humano, né? Em todo lugar, né? Todo lugar, seja na continente asiático, continente europeu, continente africano, continente americano, né? A gente quer dizer que tem muitas pessoas boas no mundo, mas existem, principalmente nos governos e nas formas como eles se propagam, existe muito mais pessoas ruins, né? Porque ele está preocupado com poder, né? E para ele ter o poder, ele faz algumas barbaridades, que por isso que o pessoal fala, né? Que a justiça, que a guerra, a lei é diferente, né? Para eles, a negócio é diferente. Então, e nós somos fruto de tudo isso, né? A gente é um ser histórico, né? E é por isso que é importante estudar essas coisas. Mas é claro que nosso dia a dia de igreja, nós vamos falar do Evangelho, nós vamos falarmos aqui do Novo, do Velho Testamento, e deixar essas questões de lado, né? Mas quem quer se aprofundar, quem quer estudar um pouco mais, além desse véu, né? Tem muitas coisas que você olha assim que você fala, uau, né? E é o caso aí que a gente falou dos muçulmanos. Então, tinha muitas outras coisas, tinha as cruzadas, né? Vamos falar das cruzadas, por exemplo, né? Então, e hoje o islamismo ele está invadindo, não no sentido pejorativo, mas as pessoas elas saem ali da região da Ásia, da região da África, elas têm a religião delas, e elas levam a religião delas para onde elas vão. Então, os Estados Unidos hoje tem muito muçulmano, muito, mas é muito. Por quê? Porque os Estados Unidos têm liberdade religiosa. Agora, vai você ser cristão lá onde, no país asiático, lá no país muçulmano, você vai morrer, entendeu? Então, é diferente. Por quê? Porque lá tem um fundamentalismo, lá tem o pessoal que fala, não, aqui não. Você não vai crescer na África, você não vai pregar o evangelho na África com a facilidade que quem é muçulmano vem para a América e prega na América ou prega na Europa. Por quê? Porque tem uma abertura religiosa. E por conta dessa abertura, eles conseguem crescer muito mais para cá, onde o cristianismo já está consolidado, e a gente não consegue crescer para lá, onde o islamismo está consolidado, né? Então é um peso e uma medida diferente. Então o pessoal fala assim, o islamismo está crescendo muito. Eles têm muito espaço para crescer. O evangelho também tem, mas ele está mais consolidado. Entende? Então ele tem menos lugares para crescer. E onde ele tem que crescer, é proibido você falar de outra fé, é proibido você falar de uma outra religião. Então, essas coisas podem ser entendidas também dessa forma aí. Mas senhor acho que que estuda, já passou até tempo demais. o senhor que estuda história, sou, Jurandir, uma coisa curiosa também é de. Porque no próprio entre os judeus, né, a gente vê lá em Levíticos, né, falando sobre o tratamento com os escravos também, né? A forma como os judeus tinham que lidar com os escravos de uma forma mais humana, né? Você até Sim, trazia alguma sim. coisa, mas existia escravidão entre o povo ali, né? Entre o próprio povo ali, de Deus ali, Sempre que existiu escolhido, né? escravidão. Sempre existiu a escravidão, mas não era a escravidão mercantil que foi imposta pela Europa ali a partir do século XVI. Não foi aquele tipo de escravidão, mas a escravidão sempre existiu em toda a fé, em toda a religião, em toda a história, em todos os povos. Mesmo os índios tinham lá o pessoal que eles dominavam e não matavam, eles serviam, né? Então, quando você dominava sobre um povo, aquele povo te servia. É escravidão, né? Mas não é uma escravidão mercantilista. É uma escravidão em que você não está fazendo daquela pessoa um objeto. Você não está fazendo ele um pedido de compra. Você não vai separar uma família, vou vender o filho porque
eu quero lucro, né? Tá ali, casaram aqui na minha fazenda, casaram aqui na minha propriedade, eu comprei os caras, então são meu objeto. Do jeito que eu vendo uma cadeira, eu vendo uma pessoa. Não era dessa forma, né? Isso quem colocou foi, de fato, os europeus, né? E aí É, os portugueses negam, não ensinam sobre isso, né? Falam muito pouco sobre a escravidão, e quando falam, falam que eles foram uma escravidão atenuada. E o alemão não gosta de falar sobre o Holocausto, né? Ele ensina de uma forma também diferente. Fala pouco, e quando fala, é de uma forma atenuada. Por quê? Porque é uma vergonha nacional, né? sim, O sim. Mário, que me atestou, que me mostrou aí na semana passada, né, Mário? Você que comentou a respeito de que a ONU colocou a escravidão como a maior vergonha da humanidade, não no sentido de ser pior do que as outras, no sentido, estamos aqui colocando então o sofrimento das pessoas, nós estamos qualificando aqui qual foi pior, qual foi o melhor. Não, não é nesse sentido. É que durou mais tempo, envolveu o maior número de pessoas e afetou a geração de uma forma mais ímpar, né? Então, ninguém aqui está falando que o Holocausto foi menos, que os índios não sofreram, porque também teve essa questão do indígena, né? Tanto da colonização americana como da colonização aqui na América do Sul, do Sul, como na América do Norte. Outros conflitos que houveram dos armênios, ninguém está aqui minimizando isso. Só falou que é mais tempo, entendeu? Afetou um número maior de pessoas, durou mais tempo e afetou maior a descendência. Então é legal, dá uma olhada lá, né? Porque, assim, Imagina, cara, né? a gente não pode se apartar da história, entendeu? A Acho gente vive um que momento histórico, né? a Segunda Guerra Mundial, acho que foram 70 milhões de pessoas, acho que naquela época dava quase 6, 7% da população mundial. Ou seja, você está falando que a escravidão foi maior ainda, então é muita gente, né? Muita gente sofreu e imagina a quantidade, não sei, assim, em percentual de população, né? Mas deve estar falando aí de 20, 30% da população mundial. Então, e quando você fala de guerra, é um conflito que envolveu vários países por uma razão lá, né? Um conflito que envolveu vários países. A escravidão não foi guerra, né? A escravidão é diferente o contexto, né? É Sim. diferente o contexto. Mas, assim, é, eu sou um apaixonado por história e por teologia, pela nossa fé. E eu recomendo, né, que as pessoas, tá aí o site GPT, YouTube, internet, só busque fontes confiáveis, né, fontes que você possa é, ter um alimento mais sólido e olhe com um olhar benevolente, né, não só do ponto de vista cristão, mas do ponto de vista geral da humanidade, né, nós somos seres humanos que temos uma religião e essa religião é a religião cristã, mas existem outras religiões, outras fés e outras situações que aconteceram que te ajuda a ter uma compreensão mais expandida do mundo, né? Então, essa é a minha vibe, né? Esse é o que me apetece, é isso que eu gosto, é isso que eu faço por prazer, né? Glória a E Deus. como eu gosto, recomendo. Amém. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por esta grande oportunidade, Senhor, de podermos estar reunidos aqui em Teu nome, Senhor, para entender a Tua palavra, Senhor. Sei, Senhor, que o Senhor tem nos orientado da melhor forma possível, Pai. E nós estamos aqui todos os dias, Pai. Temos esse propósito, Senhor, de estarmos reunidos, estudando a Tua palavra, Senhor. Enche-nos da Tua graça, Senhor. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos repassar aos nossos irmãos, ó Pai. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, por cada participante desse devocional, Pai. Aqueles que puderam participar e aqueles que, por um motivo ou por outro, não conseguiram participar, Senhor. Derrama da Tua graça, da Tua unção. Dá-nos, Senhor, momentos de alegria, Senhor. Rejuvenesce-nos, levanta-nos, ó Deus. Sabemos que passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, Senhor, muitas desavenças, Senhor, muitas contradições, ó Pai. Mas queremos permanecer, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor. Levanta, Pai, aquele que está triste, está constrangido, está caído, Senhor. Que muitas vezes não tem força, Pai, para se levantar sozinho, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, através da tua oração, Pai, fazer diferença na vida desse cristão, desse humano, Pai, desse ser humano. Ó Pai, abençoa, Senhor. Traz-nos, Senhor, aqueles que o Senhor quer que sejam salvos, ó Pai. Coloca na nossa frente, que nós possamos ser usados por Ti, Senhor.
Que a nossa palavra não seja nossa, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, entender que só o Senhor é Deus, Pai. Abençoa-nos, nos dá um dia de paz, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, sabendo que esta semana é uma semana, Pai. E nós relembramos, Senhor, a tua morte, Senhor, e a tua ressurreição, Pai. Que este dia, Senhor, seja um dia abençoado na vida de cada irmão, Pai, cada participante, Pai. Abençoa o Jurandir, abençoa a Marineide, abençoa a Dona Lucia, abençoa o Caio, abençoa o Fábio, sua esposa e seus filhos, abençoa meu filho James, ó Pai. Abençoa todos os meus filhos, Senhor, meus parentes e amigos. Abençoa a família de Jurandir também, Senhor. Ó Deus, eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.